Você pergunta e o pastor responde, identifica o nome do nosso programa, que vai ao ar toda semana pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata, canal do YouTube, também pela TV Manaim e canal 126 da Embratel e canal 85 da Sky Livre. Nas respostas às perguntas que normalmente são feitas por pessoas a respeito da Igreja Cristã Maranata, temos a oportunidade de mostrar quem somos, evidenciando a nossa história, a nossa doutrina, a doutrina que adotamos, que pregamos, os nossos objetivos, a nossa responsabilidade social e também a nossa responsabilidade com o meio ambiente, enquanto instituição que somos. Para participar deste programa, temos a grata satisfação de ter conosco o pastor Antônio Carlos de Oliveira. O pastor Antônio Carlos de Oliveira, ele é integrante do Conselho Presbiteral e é pastor da Igreja de Mata da Praia. A paz do Senhor, pastor Antônio Carlos, é um prazer tê-lo conosco neste programa. Paz do Senhor, pastor Adaíso, a paz do Senhor a todos que acompanham, é um prazer para mim também. E eu tenho uma grata satisfação de tê-lo aqui conosco, porque o pastor Antônio Carlos, ele é parte da minha história, né? Ainda quando coordenador lá da região norte do estado, né? Eu tive a honra de ser levantado como diácono, né? Naquela época. Então, realmente, é uma longa história de convivência e o pastor Antônio Carlos, ele sempre foi a nossa referência como doutrinador, como instrutor, né? Sempre esteve ministrando nos nossos seminários e realmente marcou, portanto, a nossa vida. Amém, a paz Amém. do Senhor. Pastor Antônio Carlos, hoje nós temos aqui uma pergunta de um dos nossos ouvintes, né? Ela vem da Políbia Rodrigues, né? E a pergunta dela é a seguinte: a minha pergunta é curiosidade. Há muito tempo eu desejo saber como iniciou a Igreja Cristã Maranata. Amém, pastor Adaíso. Vamos procurar responder a pergunta da Políbia Rodrigues. Bom, a Igreja Cristã Maranata surgiu no seio da comunidade evangélica como resultado de um acontecimento previsto para o tempo presente, como está escrito no livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 28, que diz assim: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. O fundador e o fundamento se identificam na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não há, portanto, uma ênfase a outro nome ou nomes, já que a existência é parte do plano profético de Deus para os nossos dias. Todavia, a Igreja Cristã Maranata, como instituição religiosa, nasceu em janeiro de 1968, no município de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, Brasil, com o objetivo de adorar a Deus e pregar o Evangelho, conforme as Escrituras do Velho e do Novo Testamento, e como única regra de fé e prática, bem como conscientizar a formação espiritual e social do homem, a educação cristã, promover obras beneficentes, assistência moral, educacional, sem fins lucrativos, em todo o território nacional e também agora no exterior. Louvado seja o nome do Senhor. Realmente é um histórico marcante. Nós vamos observar que o histórico da Igreja Cristã Maranata,
ele está dentro do contexto profético, né? Inserido na palavra como resultado do cumprimento de uma profecia nos nossos dias. Perfeitamente. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas, pastor Antônio Carlos, há sempre uma curiosidade, né, das pessoas em saber, né, da origem do nome Maranata. O que significa Maranata, este nome que identifica esta instituição? A palavra Maranata está descrita na Bíblia e que significa para nós, biblicamente, o Senhor Jesus vem. Mas a palavra Maranata, para nós, não é só um nome, mas um patrimônio espiritual, porque ela identifica o chamado, uma convocação do Espírito Santo para um momento, um tempo especial na história e vida da igreja, que é o arrebatamento da igreja. Esta igreja Maranata nasceu no meio evangélico como opção para definir este momento histórico e profético já dito, que é o arrebatamento. Maranata é a palavra usada por Paulo para falar sobre a grande mensagem da igreja, que é o Rei vem, ou, na expressão bíblica, o Senhor Jesus vem, o Senhor Jesus voltará. Em janeiro de 1980, por revelação do Senhor, esta obra passou a chamar-se Igreja Cristã Maranata, mostrando que ela seria conhecida no mundo todo pela mensagem que ela está pregando, Maranata, o Senhor Jesus vem. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos observar, pastor Antônio Carlos, que esta profecia, ela se cumpre nos nossos dias, né? Nós vivenciamos isso, né? Porque a obra do Senhor, efetivamente, ela está em todos os continentes, né? E nós temos tido a oportunidade de receber nos nossos seminários visitantes de diversas partes do mundo, né? E foram alcançados por essa doutrina, e nós temos tido testemunhos que realmente são marcantes, né? E que alegram os nossos corações, porque nós estamos vendo o cumprimento de uma promessa de que este nome, esta obra, estaria em todas as partes do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas nós estamos chegando, portanto, no final, né, desse programa, mas há sempre um questionamento, sim, pastor Antônio Carlos, acerca de quem é o líder da igreja? Quem é que lidera a igreja cristã Maranata? Você poderia nos esclarecer, né, acerca deste tema, deste questionamento? Perfeitamente. Antes de responder, pastora Daíso, nós todos sabemos aqui que a obra de Deus no nosso meio é o resultado de uma obra realizada de forma sobrenatural, não é? Não é baseada em entendimentos humanos, universitários, políticos, filosóficos, mas é resultado de uma bênção de Deus, de uma experiência com Deus. O nome Igreja Cristã Maranata, ele veio por uma revelação de Deus, né? Aliás, no início veio o nome assim, Maranata Manaim, mas o presbitério, que é a reunião dos pastores, discerniu que o nome Maranata seria o nome da igreja, que tinha outro nome, e que Manaim seria o lugar de uniformização da doutrina. Tanto é que hoje nós temos o nosso Manaim, onde tem vários seminários, e assim a doutrina é propagada e unificada. Agora, eu lembro do início da igreja, pastora Daíso, onde nós éramos poucos membros. Por força de lei, nós temos que ter um estatuto. Nós temos que ter um estatuto
temos que recolher os devidos impostos, porque o nosso povo é todo voluntário, né? Nosso povo é todo voluntário, mas nós temos pessoal administrativo, e esses são funcionários. Então você tem impostos a recolher, você tem taxas a pagar, você tem alvarás de funcionamento das igrejas. Então nós temos que nos adequar à lei do país. Mas a obra que Deus está realizando é o que comanda tudo. Então, logo no início da igreja, nunca houve preocupação com a parte material. Ela vinha automaticamente suprida pelo nosso Deus, não é? Então, o estatuto sempre funcionou, a parte administrativa, como um acessório à obra de Deus, não é? Então, ela tem que ter um presidente, ela tem que ter uma diretoria, não é verdade? Então, a pergunta que você fez é sobre a liderança da igreja. Exatamente. Então, estatutariamente tem um presidente, que hoje é o pastor Gedeuti Gueiros, não é? Porém, ele tem, toda empresa, o presidente, ele tem a força de decisão. E no nosso meio tem também, só que tem uma coisa, nós somos submissos ao Espírito Santo. Todas as nossas decisões são colocadas diante do Senhor. Mesmo quando parte do presidente e que é levada ao que nós chamamos de presbitério, né? Hoje, presbitério é um nome simplificado, né? Porque hoje é o conselho presbiteral, né? Perfeitamente. Sempre que é levado ao conselho presbiteral, esse grupo coloca diante do Senhor e submete à vontade do Senhor. Então, vamos dizer, tem um líder administrativo no sentido da legislação e tem, de fato, a direção pelo Espírito Santo. E, pastor Antônio Carlos, é algo assim, glorioso o que nós temos vivido neste comando do Espírito Santo, nesta liderança do Espírito Santo, que não raras vezes nas nossas reuniões do Conselho Presbiteral, determinados temas são colocados para serem dirimidos e antes de qualquer decisão, nós colocamos diante do Senhor, buscamos um direcionamento do Espírito Santo e quantas vezes, né, é colocado um tema e o Senhor dá um direcionamento através dos dons espirituais, um direcionamento numa forma totalmente diferente daquilo que é proposto. Exatamente. E, obviamente, aquilo que é direcionado pelo Espírito Santo prevalece em relação àquela proposta inicial. Isso é maravilhoso porque nós vemos que, efetivamente, esta obra é direcionada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é implacável no cumprimento daquilo que é profético, né? Da profecia. Então nós fomos conduzidos para que toda a profecia se cumpra. Então nós vamos observar o seguinte, que tudo aquilo que nós vemos, né, aí foi mencionado inicialmente acerca da obra presente em toda parte do mundo, tudo isso é resultado de ter o Espírito Santo como líder, liderando, direcionando, e exatamente por isso que nós temos visto esta obra grandiosa, que não há explicação de uma forma material para chegarmos, né? Não há uma forma de explicação racional para poder dizer exatamente o que efetivamente aconteceu, mas é o resultado de sermos submissos ao Espírito, à liderança do Espírito Santo. Amém. Amém? Amém. Então nós estamos chegando ao final de mais esse programa e queremos agradecer a todos aqueles que estiveram conosco e convidamos a estar participando, né, das nossas programações e nós despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus.